Seja muito bem-vindo à aula 4 do curso Framework de C# chamado ECturbo. E nessa aula eu vou desenvolver uma função que vai fazer o seguinte. Deixa eu usar esse projeto da ordem de serviço, tá, como exemplo para você entender melhor qual vai ser a função que vamos começar a criar nessa aula. Eu vou entrar aqui em cima na parte da mão de obra e vamos supor que eu vou clicar no botão de adicionar um novo técnico sem uma nova peça, né? Sem passar o técnico, a peça, a quantidade e o valor unitário. Veja que a função que vamos começar a criar nessa aula, ela criou abaixo dos controles uma labelzinha dizendo que esses campos são obrigatórios. Veja aqui na parte dos pagamentos, ó, eu posso entrar aqui para receber um novo item. Aqui eu tenho as opções de pagamento. Se eu passar uma opção que eu não trabalho, por exemplo, ó, e tentar dar Enter, olha lá, ele fala ó, itens inválido. Então, essa função vai criar esse avisozinho embaixo de cada um dos controles, tá? Esse projeto da ordem de serviço é um dos quais eu quero criar aqui no canal, após fazer aqui a conclusão do ECturbo. Então, se você não é inscrito ainda, já se inscreve, ativa as notificações, não esquece de deixar um comentário para ajudar no crescimento do canal. E vamos então para começar a construção da função que cria label aqui utilizando o C#. Bom, então, para começar aqui a aula, eu acabei apagando aqui os controles, né? Selecionei tudo, apertei Delete, mas vou adicionar aqui de novo dois controles desse ECturbo do tipo datas aqui, tá? Porque vai ser com ele que nós vamos iniciar os testes aqui da criação da função. Então, assim, o objetivo final é que o C# crie sozinho a label aqui embaixo, tá? Mas, por enquanto, eu mesmo vou criar ela através aqui do mouse e do teclado para a gente entender quais são as propriedades que vamos ter que mudar através do C# depois. Então, aqui na caixa de ferramentas, eu vou procurar o controle label, vou adicionar ele aqui no formulário, vou apertar F4 e vou ver quais serão as propriedades que eu vou modificar. Começando aqui pela propriedade texto. Eu vou modificar escrevendo a frasezinha data inválida. Lembrando que essa mesma função que nós vamos desenvolver nessa aula e nas próximas vai servir para campos obrigatórios, valores negativos inválidos, valor de moeda inválido, enfim, vai servir para mostrar qualquer tipo de mensagem, mas por enquanto vamos focar aqui na questão da data. Outra configuração que eu vou mudar também vai ser a cor do texto, no caso aqui o Forecolor, então eu vou abrir aqui e vou mudar conforme eu desejar, vou colocar aqui a cor vermelha. Outra coisa, a fonte, eu vou abrir também, vou colocar aqui o nome da fonte, vai ser a fonte Century Gothic, que é a fonte que eu gosto de trabalhar. Você vai pegar qual você quiser. O tamanho, eu acho que 9 já está interessante, não precisa ficar muito grande, que vai ser uma label apenas para ilustrar mesmo, né? E uma outra configuração que eu vou fazer aqui vai ser ativar o negrito. Então, essa propriedade chamada de bold significa negrito. Então, eu vou vir aqui e vou ativar. E agora, por fim, a cor de fundo, eu vou alterar para transparente, beleza? Agora eu vou posicionar ela mais ou menos ali onde eu quero que ela fique. Eu quero que ela fique mais ou menos assim. Então esse vai ser o nosso resultado esperado que o C# faça. Agora vamos ver como o C# vai ter que fazer isso. Eu vou vir aqui na caixa de ferramentas e vou colocar aqui um botão de comando. E aí, esse botão de comando, por enquanto, vai servir apenas para a gente clicar nele e executar o código. Mas depois, esse código vai ter que ser executado sozinho, tá? De forma automática. Então, eu vou vir aqui, vou dar um clique duplo no botão. E para eu criar uma label ou qualquer outro tipo de controle, usando o C#, usando o código, você primeiro precisa dizer qual é o controle que você quer criar. Então, cada controle desse que você tem aqui na sua caixa de ferramentas, você tem uma classe para você criar em tempo de execução. O que é um tempo de execução? É na hora que você clica aqui no botão de executar ou aperta no seu teclado a tecla F5, ou seja, quando você roda a sua aplicação. Isso é o tempo de execução. Então, para a gente criar um controle em tempo de execução aqui no C#, você precisa dizer qual é o controle que você quer criar. Aí você faz isso escrevendo aqui o nome da classe, por exemplo, testbox, vamos colocar aqui ó, o masked testbox, tá vendo? Ó? Cada controle tem uma classe específica. Então, para criar a label, você escreve o nome da classe label, dá um nome para ela, que pode ser qualquer coisa, mas seguindo as boas práticas, eu vou chamar o meu de LBL, vou digitar igual, e aí eu faço a instanciação aqui da nossa classe label. E aí, por fim, eu preciso adicionar essa label lá no meu formulário. Como é que a gente faz isso? Esse botão, ó, é o botão 1, esse código do botão 1, ele está dentro aqui do nosso formulário.
Então, aqui embaixo, para eu adicionar essa label, eu simplesmente posso escrever controls.add e entre parênteses eu digo que vai adicionar essa label que eu criei aqui. Por que eu escrevi apenas controls? O que significa isso? Controls é a lista de todos os controles existentes dentro do elemento Py. Nesse contexto aqui, o elemento Py é o formulário. Então, controls é todos os controles que já existem ali. Aí eu digitei .add, eu estou dizendo que eu vou adicionar um novo controle a essa coleção, beleza? Se você vier aqui, ó, e clicar no botão, você vai ver que visualmente falando, não aconteceu nada. Mas quando eu clicar no botão, ele criou uma nova label aqui. Ué, mas onde ela está? Como é que eu não estou vendo ela? Como é que ele criou algo que eu não estou vendo? Então, ele criou sim. Você não está vendo por quê? A gente não alterou nenhuma das propriedades dessa label. Então, se eu vier aqui e digitar lbl ponto, vai aparecer o quê? Uma lista de propriedades. Tudo que está com essa chavezinha é uma propriedade. Tudo que está com esse raio é um método. Se você voltar aqui na sua caixa, no seu formulário, apertar F4, tá vendo, ó? Tem a chave e tem o raio. Então, tudo que você tem aqui na lista de propriedades, tudo que você tem aqui na lista de eventos, você também tem aqui no código. Quando você digita o nome da variável que você criou, ponto, você tem tudo aqui. Então, eu quero iniciar mudando a propriedade texto para data inválida. Lembrando que a gente vai depois deixar isso automático para poder funcionar para qualquer tipo de controle, tá? Beleza, feito isso agora, a gente vai executar aqui, vai clicar no botão e tá lá a nossa label. Ele criou ela lá no cantinho. Como é que eu faço para mudar a cor dela através de código? É a mesma coisa, tá? Ó, lbl.forecolor igual a color.red. Nesse caso, eu quero aqui a cor vermelha, ok? Beleza, e aí? Tem outra maneira de fazer isso? Tem outra maneira de fazer isso, tá? Aqui é a maneira, digamos que tradicional. A outra maneira é uma maneira simplificada. Eu copiei aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo. E aqui eu vou abrir chaves, tá vendo, ó? E eu vou dar um Enter, ok? Aí aqui, essa parte, você vai colocar aqui dentro, ó. Mas só que tem uma diferenciação. Você não precisa do lbl ponto. Então, você pode deixar só o nome da propriedade. E lá na frente, você não precisa de ponto vírgula. Mas só que você tem que colocar uma vírgula que vai separar cada uma das ações. Então, você pode fazer dessa forma aqui ou dessa forma aqui. Qual das duas você achar mais interessante vai funcionar de boa. Eu vou pegar a segunda opção, porque eu acho mais fácil de trabalhar dessa maneira. Observe que agora, quando a gente executar e clicar aqui no botão, olha lá, ó, ela veio com a cor vermelha. Antes da gente continuar, não esqueça, tá? Eu sei que esse conteúdo aqui eu estou dando o melhor de mim para te passar o melhor tipo de conteúdo que eu possa te oferecer. É importante que você me ajude, tá? Ajude o canal a crescer, deixe um comentário para poder fortalecer, tá? Então, continuando, eu vou sempre separar com vírgula para que eu possa digitar a próxima configuração. Eu vou então escrever aqui a cor de fundo e vou colocar que vai ser igual a color.transparente, ok? Aí aqui você tem que tomar cuidado com uma coisa, olha só. Aqui eu tenho uma propriedade solta. Aqui também eu tenho várias propriedades soltas. Essa que está dentro desse bloco pertence a quem? A nossa label. Essa que está fora do bloco pertence ao formulário, tá? Então, qualquer propriedade que eu colocar aqui fora é do formulário. Agora, se eu colocar aqui dentro desse bloquinho, é da label, ok? Beleza, então vamos mudar agora a fonte, ó. Vou colocar assim, fonte vai ser igual a new fonte. Aí eu vou colocar o nome da fonte que eu quero, que é a fonte Century Gothic. Vou colocar aqui que o tamanho dela vai ser 9F, 9 floats, né, que é a maneira como a gente trabalha aqui com a fonte. E vou dizer aqui que o font style, ou seja, se é negrito, se não, vai ser do tipo bold. Então, eu vou colocar assim, ó, font style.bold, ok? Desse modo aqui, aí eu fecho o parênteses e não preciso da vírgula aqui, porque ela é a última linha. Desse modo agora, ao executar, veja que ele vai adicionar a label lá, ó, exatamente igual a nossa. Tá faltando a gente colocar ela no local desejado, mas vou fazer uma última configuração aqui para você entender. Eu vou colocar a fonte dela, dessa nossa label, um pouco maior. E aí vou executar. Veja que agora a nossa label, ela apareceu sem a segunda palavra. É porque o tamanho dela não é o suficiente para mostrar esse texto todo. Então, ele deu uma quebra, mas a nossa label está aqui, ó, não deu para ver tudo. A outra palavra está aqui embaixo, bem provável, tá? Ou ela está aqui do lado, mas ela não está aparecendo.
Então, vou fazer o seguinte, quando você cria uma label aqui, ó, vou selecionar essa, vou apertar F4, tem uma propriedade aqui, ó, na caixa de propriedades chamada de Auto Size, que é o tamanho automático. É padrão do Visual Studio, tá? Aqui do C Sharp, que essa propriedade já vem ativada. Mas quando você faz a criação da label com o mouse. Quando você cria através de código, essa propriedade não é padrão. Então, você tem que digitar aqui vírgula, aí você vai colocar Auto Size igual a verdadeiro. Desse modo agora, independente do tamanho da fonte que você colocar, a sua label vai sempre aparecer o texto completo, ok? Mas eu vou voltar ele para o tamanho 9, que eu só fiz para te mostrar aqui como é que funciona essa parte. Agora vamos ver a questão da localização. Como é que eu faço para essa label ficar aqui embaixo? Então, todo controle que você cria no seu formulário, tá? Todo que aparece aqui dentro, ele tem uma propriedade chamada de location, que seria a localização. Quer ver? Eu vou selecionar o botão, apertar F4 e vou procurar aqui a propriedade location. Ela tem duas configurações, o X e o Y. O X é o seguinte, o quão distante esse controle está em relação à esquerda do seu formulário. E já o Y é o quão distante ele está em relação ao topo do seu formulário. Aí ele pega o encontro desses dois pontos e cria o seu controle a partir dali. Então, eu preciso criar uma maneira automática para que o próprio C Sharp identifique que essa label precisa ser criada aqui. Então, eu vou usar o controle de cima como referência. Então, vou selecionar ele, vou apertar F4 e veja que ele tem também a localização, ó, X e Y. Como eu quero a label aqui, eu posso dizer que o X da label vai ser o mesmo X do controle aonde eu quero ela. Eu vou até tirar esse daqui, ó, colocar esse um pouquinho mais para frente para você interpretar. E agora eu vou voltar aqui no botão e vou criar aqui a nossa propriedade location. Aí aqui para criar o location você coloca assim, ó, new point, tá? Esse point é exatamente isso, o ponto de encontro entre o X e o Y. Por exemplo, eu quero que o ponto seja 70 para X e, sei lá, 150 para Y. Então, ao executar, ele vai criar aqui, ó, 70 daqui para cá, 150 para cá. Aonde essas duas linhas se encontrarem, ele cria a label, olha lá. Então, ó, foi mais ou menos aqui, ó, 70 aqui, 150 aqui. Aí ele criou ela nessa parte aqui, beleza? Ficou claro isso? Vamos agora ver como a gente cria ela aqui, com base na referência do controle. Onde eu tenho 70, eu vou pegar o nome do controle, deixa eu ver como é que é o nome dele, ó. Vou pegar esse daqui, apertar F4. O nome dele é EC-Turbo Datas. Então, eu volto aqui no código e falo assim, olha, você vai pegar o controle EC-Turbo Datas 1, vai pegar a localização dele e vai pegar o número que está no X dessa localização. Tem que ser maiúsculo, tá? Agora, já aqui o nosso Y, olha só, vamos executar para a gente ver se ele colocou ela no local correto. Olha lá, ó, ele colocou ela na mesma reta do controle de cima, tá? O Y, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Y do controle e vou acrescentar a altura do controle. Desse modo, ele sabe que ele vai ter que colocar ela aqui abaixo. Então, eu vou vir aqui e vou colocar assim, olha, aonde eu coloquei 150, eu vou dar um Enter aqui para você visualizar, mas você pode deixar tudo na mesma linha, não tem problema não, tá? Vai pegar o EC-Turbo Datas 1, ponto, location, ponto, Y, maiúsculo, e você vai somar com EC-Turbo Datas 1, ponto, altura, beleza? Ou seja, vamos supor que a nossa controle ele está aqui. Então, se o Y dele é 200, a altura dele é 10, então o Y da minha label vai ser 210. Isso faz com que ele seja criado no local correto. Veja que agora, ao executar e clicar, olha lá, ele sempre vai ser criado exatamente abaixo do controle. Tá, mas eu não quero aqui, eu quero nesse, como é que eu faço? Aí, por enquanto, a gente tem que mudar o nome aqui, ó. Aqui vai ser EC-Turbo Datas 2, aqui vai ser 2 e aqui também vai ser 2. Tá, mas como é que a gente vai fazer para ficar dinâmico, ó? Agora, se eu clicar, adicionou embaixo desse. Eu quero agora que quando eu digitar aqui alguma coisa que essa data foi inválida, ele não mostra mais essa mensagem aqui. Isso aqui é feio, isso não tem nada a ver. Mas eu quero que essa label aqui, ela seja criada aqui embaixo, de forma automática, sem eu precisar de um botão. Então, isso eu vou te mostrar na nossa próxima aula, tá? Então, se você chegou até o final dessa aula aqui, deixa aí um comentário para eu saber quem são os alunos que estão de fato assistindo às aulas, que é muito gratificante para mim gravar o material e saber que tem gente de fato assistindo, tá? Isso é bom saber que o trabalho que eu tô tendo não é um trabalho em vão, beleza? Esperando você então na próxima aula para a gente dar seguimento a essa função que estamos desenvolvendo.